Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da terra restaurada, desses 6 dias de recriação. Nós estamos vendo as palavras que o Espírito Santo deu a Moisés para que Moisés pudesse fazer esse relato até nós, e nós estamos defendendo a literalidade desse texto e explicando na sua literalidade, porque nós cremos que o Espírito Santo estava nos dando direção de como as coisas foram criadas, como elas foram destruídas, como elas estão sendo agora recriadas. E o centro dessa recriação é a terra. Deus está recriando a terra, recriando o sistema solar para a terra, recriando a luz das estrelas para a terra, dividindo, separando, usando para criar, formar, fazer, produzir, haja para a terra. Então a palavra terra, né, que essa palavra terra é a porção seca, né, é a porção seca. Deus fez a porção seca e Deus chamou de terra. No capítulo 1, no versículo 1 está falando ali: no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós já vemos a palavra terra 2 vezes. No capítulo 1 há muitas referências da palavra terra, falando da terra. No capítulo 2 também. No entanto, agora nós vamos nos ater mais ao capítulo 1. Nós vamos falar alguma coisa do que Deus falou com a terra, para a terra, na terra. Então, depois de Deus ter falado da terra original, no princípio criou Deus o céu e a terra, falando da terra original, e no versículo 2, falando da terra caótica, e a terra era sem forma e vazia. Agora Deus vai começar a dar forma, Deus vai começar a formar, Deus vai começar a criar, fazer coisas para que essa terra, que um dia foi original, está caótica, e agora Deus está restaurando, essa terra esteja restaurada para que possa ser habitável tanto por animais como por seres humanos e aves. Então Deus está preparando tudo. Então veja que a palavra terra, ela se encontra aqui, a porção seca. No versículo 10 do primeiro capítulo diz assim: Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Então veja que a terra, ela estava sem forma, ela estava vazia, há um quadro de destruição plena e completa, mas agora e também existe uma inundação, um dilúvio, e Deus está tratando com as águas que são de cima, com as águas que são por debaixo da terra e com as águas que são sobre a terra. E Deus está ordenando que essas águas vão para os seus respectivos lugares para que apareça a porção seca. E Deus chama a porção seca de terra. Deus chamou esse planeta de planeta Terra. Se Deus tivesse chamado de planeta pó, nós chamaríamos de planeta pó. Se Deus tivesse chamado de planeta água, nós falaríamos planeta água. Mas Deus deu nome, Deus disse, Deus chamou a porção seca de terra. E agora então existe a porção seca, que a terra estava inundada. Olha o caos sendo desfeito para haver uma nova ordem, uma nova organização. Então águas estão nos seus devidos lugares e a porção seca apareceu. A segunda está aqui no versículo 11. Agora Deus fala com a terra, e Deus fala assim com a terra, né? Disse Deus, nós falamos desse disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Agora Deus separou a água da porção seca, e Deus falou com a porção seca que a porção seca produzisse ervas verdes que dê semente,
árvores frutíferas que dê frutos conforme a sua espécie. Então Deus está dando poder à terra, fazendo a lei para a terra ter poder de produzir. Por isso nós podemos plantar, e o que nós plantamos nasce, cresce e dá fruto, porque a terra está ainda debaixo dessa ordem de Deus, essa ordem poderosa de Deus. Veja que agora Deus também vai falar, no versículo 12, dizendo assim: a terra produziu erva que dava semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Então veja que Deus fala com a terra e a terra se submete, a terra obedece, a porção seca obedece. Então Deus está tratando agora com a terra. Ele já tirou uma parte do caos, Ele já organizou as águas, Ele já colocou a luz, estabeleceu dia e noite de 24 horas. Portanto já não existe mais o caos, porque já não existe as trevas e também já não existe a inundação. Então agora Deus vem e fala com a terra, e a terra obedece e produz seres vivos, produz plantas, produz ervas verdes, árvores frutíferas. Depois a ocorrência é no versículo 15, que Deus vai organizando e diz assim: e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Deus está preparando essa casa para o homem morar. Então Deus está ordenando aos luminares da expansão dos céus que deem luz e que governem o dia, que governem a noite. Veja que Deus está centrando a sua recriação na terra, no planeta por inteiro. Veja que aí a próxima está no versículo 22. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei as águas no mar, e que as aves se multipliquem na terra. Deus deu condição de vida, está ordenando a multiplicação na terra, para que habite a terra. Deus não fez a terra para ser desabitada. Veja, isso nós estudamos esse texto de Isaías 45. Deus fez para que houvesse, para que ela fosse cheia. O plano de Deus é restaurar essa terra para que de novo ela seja cheia. Então, agora no versículo 24 está falando assim: disse Deus, olha, Deus vai falar com a terra de novo, a porção seca: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Deus mandou a terra produzir erva verde, árvore frutífera. E agora Deus está falando para que a terra produza almas viventes, répteis, gado, bestas. E viu Deus que isso era bom. Então veja que agora no versículo 25, Deus manda essas bestas. Versículo 25 diz assim: fez Deus bestas feras da terra conforme a sua espécie. Deus mandou produzir. Está escrito que Deus fez, ou seja, por quê? Porque Deus mandou a terra, deu poder à terra, a terra obedeceu. Então Deus está fazendo por meio da sua palavra. Deus está fazendo a terra produzir. Então é Deus que está fazendo por meio da sua palavra o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Veja que Deus fez da terra, usando sempre a matéria-prima da terra. Os animais são frutos, foram produzidos da terra, e até nós, os seres humanos, fomos o nosso corpo tirado do pó da terra, que é a próxima menção. No versículo 26 está falando assim: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Deus tirou o caos da terra caótica,
tirou o julgamento, as consequências do julgamento, as trevas, o ser vazio, o abismo cheio de águas, e Deus organizou novamente a sua criação, colocando as frutas, as ervas, trazendo animais, e agora Deus faz o homem e dá domínio para o homem, dá autoridade para o homem sobre a terra. Então o texto está dizendo que o homem domine sobre toda a terra. E no versículo 28 está dizendo assim: Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus dando a bênção, e é uma bênção que envolve frutificar, multiplicar, encher a terra. Deus fez a terra para que o homem a enchesse, para que o homem pudesse enchê-la por completo. Essa é a intenção de Deus. A terra estava sem forma e vazia, estava vazia. Agora Deus está dando a ordem na sua bênção, dizendo: encha a terra, sujeite a terra, domine sobre tudo que existe sobre a terra. Então Deus fez tudo isso para que o homem fosse o governante, o administrador, o dominador da terra e de toda a vida que existe na terra. Então, o versículo 29 diz assim: Deus disse: eis que vos dou erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-ão para mantimento. Então, a produção da terra, quando Deus disse produza, e a terra produziu, essa produção tinha o propósito de ser o suprimento para o ser humano. Então a terra, ela trabalha em prol do homem. Veja que a terra está trabalhando, está produzindo, está fazendo, está fazendo conforme a palavra de Deus até hoje, para o homem, para o benefício, para o sustento, para o suprimento, para a provisão do homem. E o versículo 30 diz assim: todo animal da terra. Veja que Deus chama o animal, e esse animal é da terra, porque da terra ele veio. Toda ave dos céus, todo réptil da terra, que alma vivente, toda erva verde será mantimento. E assim foi. Então Deus está falando que tudo que a terra produz é para mantimento, para manutenção própria da sua criação viva, das criaturas vivas. Deus está dizendo que a terra produz para esse fim. E agora, só para pegar no versículo 7 do capítulo 2, só esse existe outras menções da terra aqui, mas esse fala do homem. Formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja que o homem foi tirado do pó da terra. Nós também somos terrenos, porque nós somos tirados do nosso corpo do pó da terra. Portanto, a centralidade desses 6 dias é em recriar essa terra que estava em caos e vazio, e o propósito é dá-la ao homem para que o homem possa dominá-la, sujeitá-la, enchê-la, administrá-la. Você possa estar entendendo. Nós vamos continuar seguindo esse raciocínio. Graça e paz.